Senhor, marchamos sim. Seu exército poderoso é, sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Pelo vencemos, marchamos sim em suas mãos. A chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Minhas sendas com meus medos, falhas e temores, enche o meu viver. A minha vida entrego pra seguir seus passos. A ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte
Senhor Jesus. Nosso mundo Vem brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. E a gente canta, adora, declara que temos esse general que vai à frente das nossas batalhas, que tem esse general que luta as nossas guerras, que tem um Cristo Jesus que pode libertar, curar. Mas parece que a gente canta, que a gente fala, que a gente vive esse tempo todo achando que é alguma coisa muito distante, que é um Deus dos antigos, que é um Deus da Bíblia, dos cânticos. E a gente quase esquece que a qualquer momento Ele vai estar junto da gente, nos recebendo em glória. Que todo o nosso pranto, que todo o nosso choro vai se acabar. E essa verdade a gente não pode esquecer e por momento nenhum duvidar. Que Ele veio, sofreu, morreu, ressuscitou, mas que Ele vai voltar. E poderemos cantar juntos com esse coral, Maranata, vem Jesus. Que a gente cante, viva com essa certeza de que Cristo está voltando para levar a mim e a você, para juntos cantarmos. Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, Senhor Jesus. Tu estás assentado no trono, sempre reinando, soberano. Anjos cantando, homens louvando, Deus reunido com seu povo. Ansioso espero a sua volta no grande dia em que tu virás. Eis a nossa esperança. Então subiremos, seja certeza em nosso coração dia a dia, com Cristo estaremos para sempre. Aleluia. Maranata,
seminarista Ricardo. Graça e paz. Vamos orar, irmãos? Deus, nós te damos graças porque o Senhor é bom o tempo todo. Nós te damos graças porque o Senhor é grande e as nossas vidas estão sustentadas nas tuas mãos. Nesse momento específico que estamos aqui num culto coletivo de adoração, nós queremos, Pai, clamar a sua presença. Pai amado, queremos ouvir a sua voz, queremos receber o ensinamento que vem do Senhor através da tua palavra. Mas sem a sua presença serão apenas leituras. Por isso, te damos boas-vindas, Senhor, e dizemos que tu és bem-vindo, tenha liberdade entre nós, que de maneira pessoal o Senhor venha falar, confrontar e alinhar coisas em nossos corações. Que o Senhor não permita que ninguém aqui fique com o seu coração fechado. Pai, abrimos realmente o nosso coração à tua voz. Por isso nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Queria agradecer o Fred, o presidente da mocidade da igreja, ao convite. Quero dizer que é uma honra e me sinto incapaz aqui. E por isso a minha expectativa é que eu não venha atrapalhar o que Deus queira falar nessa noite aqui. Queria rapidamente já pedir para você abrir no livro de Jeremias, no capítulo 20. Vamos ler um versículo. Especificamente, quando o Fred me convidou, eu falei, Senhor, o que o Senhor gostaria de falar no dia que a mocidade vai dirigir o culto? Talvez a gente pense às vezes que é uma coisa focada para os moços, mas talvez sejam coisas que durante a mocidade, é isso que eu entendi no Senhor, seja importante a gente perceber. Eu queria falar um pouco sobre isso nessa noite, sobre decisões, escolhas e vocação de moços, de jovens. E Jeremias é um profeta que muitos chamam, apelidaram de profeta chorão, porque o livro dele contém uma grande maioria de profecias negativas que ele anunciou sobre Judá e Jerusalém. Mas é um livro muito lindo. Jeremias escreveu de maneira muito inspirada por Deus. E Jeremias expõe o seu coração nessas revelações que Deus deu a ele, na forma com que ele se portava diante disso. E esse versículo aqui mostra bem o coração de Jeremias. Vou ler rapidamente aqui para os irmãos. Jeremias, capítulo 20, versículo 9. Se eu disser, não farei menção dele, e não falarei mais do seu nome, então há no meu coração um como fogo ardente, encerrado nos meus ossos, e estou fadigado de contê-lo, e não posso mais. Jeremias, no versículo 8 anterior a esse, ele se mostra cansado de revelar ao povo desgraças, revelar destruição. E ele diz, eu não quero mais falar isso. Mas nesse versículo especificamente, ele mostra que se ele quer segurar isso, ele não consegue, porque dentro dele arde algo que é maior do que ele. Então ele não consegue se conter, e aí ele exerce a vocação dele, aquilo que o Senhor o levantou para fazer. Por que eu estou começando falando isso, irmãos? Eu creio que a gente vive um tempo de uma grande crise vocacional. Crise vocacional no mundo secular, nas nossas decisões, no mundo secular, e crise vocacional da igreja. Eu, sinceramente, não consigo separar as coisas, porque um cristão é um cristão, seja ele trabalhando, estudando, em qualquer lugar, é um cristão. Então, para mim, a crise é uma crise que vem assolar a tudo. Pessoas não sabem o que são, não sabem o que vão fazer. Isso tem sido um grande reflexo no papel da Igreja de Cristo frente aos desafios desse mundo. Eu queria passar um vídeo para os irmãos, talvez você tenha se perguntado um dia, veja, estamos no ano de 2016, até onde foi o Evangelho?
Porque nós somos, irmãos, a continuidade do livro de Atos. Somos o capítulo 29, o capítulo 30, o capítulo 31 do livro de Atos. O Senhor colocou na nossa mão uma caneta para escrever os demais capítulos do livro de Atos. Claro, Ele dita as palavras, mas somos nós que escrevemos. E talvez você tenha se perguntado, até onde foi o Evangelho? Até onde chegou? Então eu queria passar um vídeo para os irmãos muito rápido. Esse vídeo é uma imagem de satélite do mundo, da Terra, que é colorida desde o ano de 44 até o ano de 2015, é colorida com a cor clara, que é o avanço do Evangelho, a propagação do Evangelho. Então, à medida que o vídeo for passando, os irmãos vão ver no alto da imagem os anos se passando e uma imagem clarinha que é o avanço do Evangelho, até os dias de hoje, o ano de 2015. Pode soltar, por favor. Dá uma pausa aí. Essa é a configuração do mundo. Esse é o mundo na nossa geração. Esse é o capítulo de Atos que o Senhor reservou à nossa geração. Naquela grande área verde e vermelha está o grande desafio da igreja, dos cristãos da nossa geração. Ali vive 46% da população mundial. Ali vive 80% da população mais pobre do planeta. Ali está as 50 megacidades com menor nível de desenvolvimento humano do planeta. Ali, naquele lugar, vivem quase 3 bilhões de pessoas que não conhecem o Senhor Jesus. No mundo que é no total de 7,12 bilhões de pessoas, naquela região habitam quase 3 bilhões que não conhecem o Senhor Jesus. O filme De Volta para o Futuro não é muito atual, né? Porque vou fazer 47, eu lembro, mas a maioria dos jovens aí não. Mas se você pudesse pegar, viu, Ricardo, a máquina do De Volta, como é que é o nome do Marty McFly? Se pegasse a máquina lá do Marty McFly, fosse lá no ano de Jesus, e pegasse Paulo, logo depois da morte de Jesus, talvez lá pelo ano 50, por aí, e trouxesse Paulo para os dias de hoje, nesse lugar aqui, Paulo chegaria aqui, ele olharia e perguntaria assim, mas que anos nós estamos, presbítero Ricardo? E Ricardo falaria para ele, seminarista, perdão, estamos no ano de 2016. Aí Paulo certamente pensaria, então o mundo já foi evangelizado, porque afinal eu sozinho evangelizei a Ásia, quase total, que maravilha, terminou tudo, Ricardo. Aí Ricardo, eu acho que ia ficar numa bananosa para falar isso para Paulo. Onde é que eu quero chegar, irmãos? Foi nos dado uma ordem,
foi nos dado uma tarefa, um ministério, que é a continuação do ministério do Senhor Jesus. Ele disse para nós e nos vocacionou a completar essa obra. Ele nos deu uma caneta para escrever livros que não foram escritos na Bíblia. Mas, por algum motivo, nós, a Igreja de Cristo, temos, e já fizemos isso ao longo desses anos, dissemos que não queremos escrever e fazer coisas com o Senhor. E eu queria ousar hoje, nessa noite, refletir um pouco com os irmãos. O porquê, aonde foi neste caminho que a gente começou a perder a nossa identidade. Porque quando eu olho esse texto de Jeremias e vejo as palavras dele, que ele diz que eu tentei não mais falar essas notícias ruins, porque eu não aguentava mais. E você vai ver no versículo anterior a esse, que ele diz que ele está servindo de deboche, porque ele só falava notícia ruim. E ele diz, eu não consegui, porque dentro dos meus ossos ardia um fogo que me impelia a continuar sendo a boca de Deus. Onde é que está esse fogo em nós? Onde esse fogo se apagou na nossa geração, em algumas gerações anteriores? Eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia em Isaías 43, no versículo 7. Se me permite, eu vou usar a palavra de Deus várias vezes hoje. Primeiro, a gente precisa entender algo que às vezes a gente se pergunta: por que nós fomos criados? Por que Deus nos criou? Você já se perguntou? Às vezes eu já me fiz muito essa pergunta, mas a Bíblia tem essa resposta. E o Senhor falou através de Isaías o motivo da nossa criação, e ela diz o seguinte, Isaías 43, versículo 7. Isaías 43, eu falei e não abri, irmãos. Espera aí. Cheguei. A todos os que são chamados pelo meu nome, e os criei para a minha glória, o formei e fiz. O motivo de você estar vivo é para glorificar ao Senhor. O motivo da nossa vida, o motivo da criação do homem é a glória do Senhor, adorá-lo. Esse é o motivo de termos sido criados, esse é o motivo em que Deus começou tudo. E para haver adoração, para o Senhor receber a glória, Ele precisa de adorador. Logo, mesmo Ele sendo o Todo-Poderoso, em que não precisa de nada de nós, Ele nos escolheu para fazer algo com Ele, porque só fazendo algo com Ele, Ele pode ser glorificado. Quer lembrar coisas que vai te trazer à memória isso que eu estou dizendo? Logo no início, Gênesis capítulo 2, Deus criou todos os animais, poderia ter dado nome, mas o que Ele fez? Adão dá um nome para os bichinhos. Ele poderia ter dado nome, mas quando Ele escolheu usar Adão para dizer e colocar o nome nos animais, Ele começa a revelar o seu caráter de relacionamento entre nós e Ele. Logo, se obedecemos, e Adão o obedeceu, ele foi glorificado quando Adão deu nome aos animais. Logo em seguida, Noé, ele deu cabo de tudo, e ele poderia ter começado sem Noé, ou separado Noé, mas ele falou o que para Noé? Noé, construa uma arca. Através de Noé, tudo foi recomeçado. Deus escolheu usar Noé, novamente Deus mostrando o seu caráter de relacionamento, e a obediência de Noé glorificou a Deus. Mais um pouquinho na frente, ele tinha prometido que não mais daria cabo da humanidade, e em Abraão ele recomeça, e novamente diz em Gênesis capítulo 12, Abraão sai da sua terra, que através da sua família, todas as famílias do mundo serão abençoadas. Ele podia abençoar sozinho,
mas mais uma vez ele demonstra o seu caráter de relacionamento, em que o Deus é adorado através da obediência do adorador. Por que eu estou falando isso, irmãos? Nós perdemos, essa é a principal perda da nossa identidade. Nós não queremos fazer coisas com o Senhor mais. Aonde o Senhor está fazendo, nós não queremos ir, nós não queremos fazer o que Ele está fazendo, nós não queremos adorá-lo. Vou te levar a ler um texto de Jesus, abra aí por favor, em João 17, para mostrar que Jesus continuou e corroborou aquilo que Deus já tinha mostrado do seu caráter. João 17, versículo 4, Jesus falou: eu te glorifiquei, completando a obra que me confiaste a fazer. Jesus resume tudo. Para que a nossa vida glorifique o Pai, nós precisamos completar a obra que Ele nos deu a fazer. E qual a obra que Ele nos deu a fazer de maneira geral? Eu vou lhe dar 6 versículos. Mateus 28, 19, Marcos 16, 15, Lucas 24, 47, João 17, 18, João 20, 21, Atos 1, 8. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sejam minhas testemunhas em todo o mundo. Toda essa vocação é nossa, sua, é minha, é da geração que o Senhor escolheu. No Evangelho de João, Jesus ainda ele dá uma conotação mais pesada a essa vocação. Ele diz em 2 versículos: assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Irmãos, Jesus foi enviado pelo Pai, cumpriu a missão dele e entregou sua vida. Logo, a nossa vida só tem sentido se for totalmente entregue a completar a obra que o Senhor nos confiou a fazer. Eu costumo dizer que o ide está garantido, não o vinde. Ele não prometeu ide e depois volte, ele mandou ir. A nossa geração é a geração que vai. A nossa geração é a geração que foi ordenada a levar o Senhor aonde Ele não é conhecido, a ser os pés dEle, aonde Ele não colocou os pés. É abraçar com os braços dEle, aonde Ele não abraçou. É enxugar as lágrimas, aonde Ele não enxugou. É proferir doces palavras de Jesus, aonde Ele não proferiu. Essa é a nossa missão. Essa é a nossa obra. Mas o que temos feito com isso? Porque nós temos fugido dos lugares que o Senhor está trabalhando, está fazendo. O chamado que foi feito a Moisés, a Noé, a Adão, a Jacó, nós temos dito: não, Senhor, eu não quero fazer algo com o Senhor. Quando eu precisar do Senhor, eu peço, porque eu vou precisar de muita coisa, porque você me disse que esse mundo seria duro, mas eu não quero ir, não. Isso é para alguns, é para os missionários. Missionários? Você já viu essa palavra na Bíblia? Missionário? Não tem. Nós somos a geração que foi vocacionada. E aí nós dissemos: não, eu não tenho esse chamado, eu não tenho essa capacitação, eu não tenho esse conhecimento teológico. Mas eu quero te lembrar que depois de Atos 1:8, quando Ele nos vocaciona, em Atos capítulo 2, no Pentecoste, Ele nos capacita. Porque Ele diz: você não vai conseguir fazer, sou eu que faço, eu quero só te usar, e para isso eu vou morar dentro de você.
Em Atos capítulo 2, ele vem morar dentro de nós. Ele destrói o templo de Jerusalém. Acabou o papel do templo de Jerusalém. Agora nós somos novos tabernáculos, móveis. Nós somos o Senhor Jesus. Onde nós estamos, a glória de Jesus é manifestada. Onde nós colocamos nossos pés, Jesus coloca os pés dele. Ele escolheu assim. Para o meu entendimento, isto é um privilégio. Ser morada do Deus Altíssimo, ser instrumento que pode curar, transformar, mudar nações e curar vidas. É um privilégio. Perdemos a beleza da nossa vocação. Dissemos não. Eu tive com a minha família em janeiro, em uma viagem missionária, a 3 cidades na Turquia e uma cidade na Grécia. Irmãos, eu voltei aterrorizado com o tamanho descaso dos cristãos para aquele povo daquele lugar. A Turquia hoje, o país que foi, dos primórdios da evangelização de Paulo, alvo das primeiras viagens missionárias, da primeira igreja, a primeira igreja fundada, a igreja de Antioquia, a primeira igreja que enviou o missionário, Paulo e Barnabé, a primeira viagem chegou na Turquia. E hoje a Turquia é o país menos alcançado pelo evangelho em percentual do mundo. 0,01% de cristãos vivem na Turquia. Um país de 78 milhões de habitantes. A 17º país mais populoso do mundo, tem apenas 2.000 cristãos. Na cidade que tivemos, Izmir, tem 2 igrejas. A cidade de 6 milhões de habitantes. Uma tem 25 membros, a outra tem 300 e pouco. Cada vez que a gente se deparava, a gente ficava assustado. A Turquia não é um país que adotou uma religião. É como o Brasil, um país laico, onde há liberdade de você ter a sua religião e de pregar a sua religião. Há liberdade, por enquanto, porque como tem 99,7% de islâmicos, eles estão trabalhando para transformar a Turquia num país islâmico. E me deparando com essa realidade, eu não parava de me perguntar, aonde estão? Onde está a geração que continuou, ou deveria continuar, o ministério do Senhor Jesus? Por que o livro de Atos, capítulo 35, não está sendo escrito hoje aqui neste lugar, na Turquia? Onde estão aqueles que deveriam ter prazer e desejo de se relacionar com o Senhor e ser instrumento? Onde estão? Onde estão os cristãos? Eu queria passar um vídeo rapidamente, que mostra alguns pedaços da nossa viagem. Mais ou menos o que a gente viveu, a gente ajudou alguns projetos missionários que existem na Turquia e em Atenas também. E, graças a Deus, quando a gente voltou, a gente ouviu daqueles líderes das missões lá, irmão Adalberto, se você puder, anuncia isso no seu país, para que vocacionados queiram vir aqui ajudar. Nós temos recursos, nós temos condições, mas não tem ninguém. Os americanos que atuavam como missionários não podem mais, porque o povo está rejeitando os americanos, mas o povo ama os brasileiros. Então, fale isso, fale disso com eles. Então eu quero passar para os irmãos, a gente conseguiu, logo quando retornou, a gente conseguiu conectar uma missionária que estava no Oriente Médio, na Jordânia, e ela foi para a Turquia, foi o primeiro fruto dessa mobilização da viagem, e agora eu estou há uma semana no processo, selecionando um irmão de Campos, que está se candidatando para ir para lá. Eu estou fazendo uma seleção, junto com o pessoal lá da Turquia, para que ele vá para lá, para somar no trabalho. Então eu queria passar um pouquinho para vocês, irmãos, verem a realidade, porque às vezes a gente fica fechado num conforto das nossas vidas
e não sabe o que está acontecendo. Só que nós não somos mais cidadãos de Cabo Frio, do estado do Rio e do Brasil. Nós somos cidadãos do reino de Deus. E a palavra diz que quando um membro sofre, o outro sofre junto. Nós somos irmãos da igreja da Turquia, da Arábia, da África, da onde for. Nós não pertencemos mais a esse mundo. Somos do reino e somos peregrinos nessa terra. Essa é a nossa identidade, cidadãos do céu. Precisamos ver aonde é que o Senhor quer nos usar nessas situações. Aí, alguns me dizem, mas irmão, como eu vou poder ajudar? Eu não tenho dinheiro, eu não tenho teologia. Aí eu sempre falo, você lembra como Jesus chamou os 12? Estavam preparados para ser discípulos? Quando Jesus morreu, eles estavam preparados depois de 3 anos? Não. E é bom que não estejamos, porque assim não atrapalharemos Ele agir através de nós. Jesus quer de nós obedientes, pessoas que se dispõem a ser aquilo que Ele disse que tínhamos que ser. E Ele disse em Mateus capítulo 10, Mateus capítulo 9, não cuideis com o que haveis de falar, porque naquela hora o Espírito Santo falará através de vós. A obra continua sendo dele. Quem dita as palavras é Ele. Nós apenas somos, por uma escolha dele, não por merecimento, um instrumento sem valor na mão dele. O que a gente precisa é obedecer. Então eu quero passar um vídeo e depois não vou me demorar muito para terminar a palavra. Deus
Irmãos, eu queria, com a permissão, falar especialmente aos homens, até porque eu sou homem, né? Não podia falar para as mulheres, né? Tem que chamar a responsabilidade para nós. Além de uma crise de identidade que a igreja vive, nós vivemos um tempo em que a nossa geração de homens é uma geração que está afeminada, não no sentido de desmunhecar, mas no sentido da sua vocação. Eu quero lembrar aos irmãos que Deus criou homem e mulher, cada um com uma característica e um papel próprio, e deu atividades e deu responsabilidades de maneira muito pessoal. Mas, ao longo do tempo, nós, os homens, fomos esquecendo da nossa responsabilidade. Vou explicar melhor isso. Nós fomos capacitados por Deus, quando nos formou, para que fôssemos o cabeça do lar, o líder, que fôssemos o sacerdote da nossa casa, que discipulássemos e pregássemos a palavra para a nossa família, para a nossa esposa, para os nossos filhos. Mas vivemos um tempo em que fomos sendo, não sei, modernizados não, mas fomos nos moldando ao mundo. E hoje, o nosso papel como homem tem sido terceirizado. Imagine, irmãos, se nos dias de hoje começasse uma perseguição tão grande aqui no nosso país. Vamos supor que algum desses grupos terroristas tomam o país, o Brasil, e proíbam de haver cultos desse tipo, cultos coletivos, em que fosse proibido os cristãos se juntarem à igreja. Acabou o EBD, acabou grupos da mocidade, acabou o MP, reunião de homens, de mulheres, acabou tudo, não pode. Cada um precisaria aprender de Deus e buscar a Deus escondido no seu lar. Aí eu pergunto, homens, vocês estão preparados para ensinar a palavra para a sua família? Aliás, isso já deveria estar acontecendo. O papel de ensinar os filhos não é o papel da escola dominical, não é o papel de nenhum curso teológico, é um papel do pai. É bíblico, foi nos dado essa incumbência, só que nós temos desejado mais nos distrair ou focar a nossa vida com objetivos profissionais e nos ocupando o tempo todo. Não temos tempo para nada. Nós chegamos e saímos e não conseguimos ver os nossos filhos, não conseguimos ter um relacionamento com a nossa família. E com isso, nós terceirizamos. Não, meu filho está na escola dominical todo domingo de manhã. Só que eu quero te lembrar o seguinte, de segunda a sexta, o seu filho estuda numa escola, onde ele cada vez mais está sendo ensinado por valores deste mundo, que cada vez mais estão avançando contra a palavra de Deus. Então, nós expomos os nossos filhos de segunda a sexta ao que o mundo diz e achamos que apenas em 1h30 no domingo ele vai aprender aquilo de mais importante. Não vai. É uma crise. E então, os nossos exemplos, que deveriam ser vivos e presentes, também são escassos, porque afinal nós não temos tempo de estar com os nossos filhos. De segunda a sexta e sábados e domingos são muito atarefados, não somos presentes. Então aquela referência de homem de Deus, e o Senhor, Ele deixa as coisas muito claras quando Ele diz que Ele é o noivo e a igreja é a noiva. O papel do homem representa o pai, aquela forma do filho de se relacionar com seu pai, é uma ponte para que ele entenda quem é Deus, o pai. Isso tem sido cada vez mais escasso, e os nossos filhos não têm entendido como funciona Deus através da nossa vida. Ele olha para nós e a referência
de homem que ele cresce é aquilo que nós somos em casa. A nossa filha, para quem tem filha, e eu tenho filha, a nossa referência de homem para as nossas filhas somos nós. Aquilo que ela vê em nós é aquilo que ela vai buscar no futuro para um marido. O nosso relacionamento tem que refletir o nosso relacionamento com Deus. Todas essas coisas são motivos da igreja ter perdido a sua identidade. Porque a igreja, quando eu falo igreja, somos todos, tá, irmãos? Nós, irmãos, nós não podemos sair daquilo que é o modelo de Deus, porque só glorificaremos a Ele obedecendo a isso. Toda a outra forma de escolha nossa, ela vai glorificar ao homem e não a Deus. E aí as coisas se perdem. É inconcebível você se deparar com uma situação dessa e olhar para a igreja no Brasil e falar, por que a igreja não faz nada? Eu tive uma conversa com um curdo convertido em Izmir sobre aquele trabalho. Ele está naquela última foto que passou ali, o nome dele é Abdullah. Ele é um curdo turco que vivia no leste da Turquia. O pai dele é o imã islâmico da região, da cidade dele. Ele se converteu, saiu de lá, e ele mora em Istambul, ele mora em Izmir, e ali com a igreja, que é chamada Igreja Internacional, ele desenvolve um trabalho de ajuda aos refugiados. E na minha conversa, eu fui apresentado ele num café, e na minha conversa com ele, ele tinha estado no Brasil uma vez em São Paulo, numa igreja de 6.000 membros, uma igreja enorme. E aí ele animado, porque a ideia dele de Brasil, da igreja brasileira, é uma igreja grande, que pode ajudar com pessoas. Então ele chegou até mim cheio de expectativa na conversa. Pô, irmão, você é brasileiro? Conversa em inglês, né? E lá a igreja é uma igreja grande, porque eu fui uma em São Paulo, tinha 6.000 habitantes. Ele ainda brincou, todos os cristãos da Turquia não enchem aquela igreja que eu fui. E na sua cidade, qual é a sua cidade? Eu falei, Cabo Frio. E na sua cidade tem muita igreja? Eu falei, tem, irmãos. Tem muita igreja, então o coração dele encheu de expectativa. Tipo assim, estou conversando com um cara que depois pode ser que venha pessoas ajudar. E ele falou, eu falei, Abdullah, a gente tem uma ONG que ajuda refugiados. Como é que a gente pode te ajudar? Aí ele falou, irmão, eu não preciso de recurso. A Igreja Internacional, dos poucos irmãos que tem aqui, recebe recurso dos seus países, mas não tem ninguém. Preciso de gente para dirigir carro, para distribuir cesta, para visitar as casas. Nós precisamos de gente. E eu estou animado que a sua cidade tem muitas igrejas. Aí eu falei para ele, a coisa foi ficando complicada de eu explicar para ele. E eu sei, irmãos, que no final eu estava envergonhado e eu pedi perdão a ele. Eu falei, fui explicando com muita dificuldade, porque o evangelho para ele é tudo ou nada. O evangelho para ele está disposto a enfrentar os radicais islâmicos. Ele não consegue entender o nosso evangelho, um evangelho de banco, um evangelho conformado, um evangelho nosso, em que enchemos o Senhor de petições a respeito das nossas necessidades, mas não desejamos de fazer coisas com o Senhor. Ele não consegue entender isso. Então eu fui ficando triste com aquela conversa. No final, eu falei para ele, Abdullah, eu quero te pedir perdão. Ele falou, por quê? Porque nós brasileiros não temos te estendido a mão aos irmãos da Turquia, porque nós poderíamos estar aqui com muitas pessoas. Nós temos teologia, nós temos crentes, nós temos igrejas cheias, nós temos recursos, nós temos tudo. Jovens, crianças, adultos, grupo de homem, grupo de mulher, fazemos conferência de homem, conferência de mulher, conferência missionária, fazemos tudo isso. Nós temos, mas escolhemos ficar com isso só para nós, para a gente ficar gordo, inchado e farto
do Evangelho só nosso, um Deus só nosso, Jesus só nosso, e pedir perdão a Ele, sem conseguir explicar. Nós vivemos uma crise, só que eu não me conformo com isso, irmãos, porque nós não fomos criados para ficar no aprisco, nós fomos criados para ir, nós somos a geração que leva Jesus. Aquele movimento do Velho Testamento é: venha para Israel, olha aqui o templo, acabou. Jesus destruiu o templo e fez de nós novos templos. E disse: vai, leva o templo aonde não há, manifesta o meu amor. Me lembro de Pedro, e eu estou caminhando para encerrar, me lembro de Pedro, e gosto de olhar para Pedro e aprender com Pedro, porque Pedro, Jesus chamou ele de maneira assim instantânea, né? Viu ele com seu irmão pescando e falou: segue-me, porque vem após mim e eu vou te fazer pescador de homens. E Pedro ficou maravilhado com aquele chamado e começou a caminhar com o Senhor. Mas em Lucas capítulo 9, lá naquele momento da transfiguração, Pedro está tão maravilhado com Jesus, que ele fala uma frase sem sentido, que mostra o coração dele: eu quero ficar com Jesus só para mim. Está lá em Lucas capítulo 9, eu vou ler rapidamente, versículo 32, diz assim: Pedro e seus companheiros achavam espremidos de sono, mas conservando-os acordados, viram a sua glória e os 2 varões que com eles estavam. Ao se retiraram estes de Jesus, disse-lhe Pedro: mestre, bom estarmos aqui, então façamos 3 tendas, uma para você, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro falou: quero Jesus só para mim, vamos ficar aqui no monte, uma tenda para cada um, vamos ficar aqui. Pedro queria Jesus só para ele, ele não tinha entendido a missão do Filho do Homem. Assim, nós temos essa tendência. Eu acho que a gente fala muitas vezes no nosso subconsciente: Jesus, eu vou fazer uma tenda para você na minha casa, não sai daqui não quero dividir você, você é meu, eu quero você só para mim, não vou dividir você. Mas Pedro ainda não tinha tido um encontro verdadeiro com o Filho do Homem, e naquele momento que Jesus foi preso, o texto diz também em Lucas 22, 61, 62, que os olhos do Senhor, depois que Pedro negou a 3ª vez, cruzaram com os de Pedro, e ele chorou amargamente, porque naquele momento ele entendeu quem era Jesus. E na morte de Jesus, Pedro, ele ficou decepcionado, aquilo decepcionou ele. E aí Pedro mais uma vez é um exemplo do nosso tempo. João 21, 3, ele diz: vou pescar, desisto. Eu acho que a nossa geração tem dito o tempo todo: vou pescar, vou pescar. Só que o Senhor Jesus, ele vinha, e Pedro, quando viu o Senhor Jesus, ele se vestiu e se lançou no mar para ir ao encontro com Jesus. E finalmente, no decorrer desse texto, Jesus virou para ele e perguntou: Pedro, tu me amas? Pastoreia minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Ele disse: tu sabes que eu te amo. E ele diz: então segue-me. E Pedro nunca mais deixou de seguir o mestre, até na sua morte. Irmãos, nós temos um chamado para seguir
o Mestre. E Ele está na Turquia, Ele está nas favelas, Ele está nas prostitutas, Ele está nos moradores de ruas, nos dependentes químicos. O Senhor Jesus está entre os pecadores, porque foi para isso que Ele veio, Ele mesmo disse. E por que nós não estamos com Ele? Por quê? Por que nós estamos escolhendo nos fadigar com muitos afazeres como Marta, enquanto Ele diz para nós o tempo todo, quando você e eu argumentamos para o Senhor Jesus e dizemos, mas Jesus, eu dou o dízimo, eu vou na escola dominical, eu participo da mocidade, eu participo dos homens, eu participo de todas as coisas. E Jesus diz assim, você está fadigado, a melhor parte é estar aos meus pés. Não quer dizer que essas coisas não sejam de Deus, mas quer dizer que a gente tem substituído, buscar aonde Jesus está, por coisas e tradições humanas. A participação nossa em atividades congregacionais é um reflexo de quem nós somos, não um motivo de sermos. Está invertido a coisa. Nós somos salvos para obras e não pelas obras. Aliás, Ele disse para os fariseus o seguinte, vocês me trocaram e transgrediram os meus mandamentos por causa de tradições. É tempo, irmão, é tempo, irmã, de não perder mais tempo. É tempo de ir aonde o Mestre está. Porque se a nossa vida não cumprir aquilo que o Senhor Jesus nos fez para que fizéssemos, para que cumpríssemos, a nossa vida é uma obra morta. É uma vida que não glorificou o Senhor. É muito sério o momento que nós passamos. Ou a gente se posiciona, ou talvez nós venhamos a viver uma intervenção do Senhor, como Ele interveio. E sobre nós se abaterá grande perseguição, porque o Senhor, os planos dEle não serão frustrados. E assim como os discípulos de Jesus ficaram em Jerusalém por 20 anos, e precisou começar uma perseguição para que eles saíssem, assim será a nossa geração, se não formos quem o Senhor nos criou. Nós fomos criados para isso. Por isso estamos doentes, cheios de problemas, porque não estamos aonde deveríamos estar. Isso não depende da nossa condição social, teológica, e etc, etc, etc. Isso são desculpas. A nossa profissão, ela tem que estar, como disse William Carey, elas tem que estar para a glória do Senhor. William Carey disse que foi um inglês que fez um grande trabalho de evangelização na Índia. Ele disse, o meu negócio é pregar o evangelho, e a minha profissão é para sustentar o meu negócio. A nossa profissão, os nossos planos pessoais, eles não são o alvo da nossa vida. O alvo da nossa vida é a glória do Senhor. Todas as outras coisas estão para esse alvo. E se não for assim, irmãos, ficaremos doentes, fadigados, ficaremos problemáticos, infelizes, e não cumpriremos aquilo que o Senhor deseja de nós. Eu quero terminar com uma história. Saiu uma nota num jornal americano, no obituário, há uns tempos atrás, uma nota que dizia, ora, foram 2 tragédias que aconteceram. Uma, 2 missionárias jovens na África, no início de suas missões, sofreram um acidente de carro e morreram em missão na África. A outra nota dizia, um casal de idosos cristãos congregavam numa igreja, aposentado, juntaram dinheiro a vida toda, tiveram a sua casa, seus filhos,
Todos participavam ativamente da igreja, eram cristãos, piedosos. E depois de aposentado, eles compraram um barco e passaram a andar de praia em praia, juntando e colecionando conchas. Mas esse casal foi encontrado morto dentro do barco, cheio de conchas. E a América ficou traumatizada com essas notícias de mortes. E falou, que tragédia, que tragédia. Qual tragédia para você parece ser maior? As missionárias que morreram na sua juventude, no início de sua missão, ou o casal de idosos no barco? Pois eu digo para vocês, irmãos, aquelas missionárias chegaram diante do Senhor Jesus, e o Senhor Jesus perguntou para elas, o que vocês fizeram com a sua vocação, com aquilo que eu lhes dei, na família que eu coloquei vocês, com os recursos que eu dei, o que vocês têm para mim? E elas vão levantar as mãos e dizer, almas, nós temos almas, pregamos o seu evangelho, foi isso que o Senhor mandou. Mas da mesma forma, aquele casal, diante do Senhor Jesus, ele vai perguntar, e aí, o que vocês fizeram com a vida que eu lhes dei? Criamos filhos, compramos casa, aposentamos, mas só temos conchas. Senhor Jesus, conchas que nós temos para vocês. Eu pergunto para você, irmão, você quer chegar diante do Senhor Jesus com as mãos cheias de conchas? É para isso que o Mestre olhou nos seus olhos um dia e fez a sua vida totalmente diferente? É para isso? Porque, irmãos, eu não quero chegar diante do Senhor Jesus e quando Ele me chamar, eu apresentar uma mão cheia de conchas, estar envergonhado e falar para Ele, olha, eu fui engenheiro, eu dirigi empresa, eu comprei casa, eu criei filho. Não, eu quero dizer para Ele, Senhor, eu entendi o motivo do Senhor ter me salvo, e eu obedeci a minha vocação, eu cumpri, e eu quero ouvir dEle, que valeu a pena ter morrido pela minha vida. Eu quero ouvir dEle, que as gotas de sangue que Ele derramou pela minha vida, foram valiosas, não foram em vãos. E é isso que eu queria dividir com os irmãos hoje. É tempo de juntar almas nas mãos, não de conchas. Vamos ser a igreja que Cristo formou. Vamos sair no rompante e pregar o Senhor Jesus, enxugar as lágrimas. Nós podemos, nós devemos. É isso que Ele espera, Ele está lá. Se o Senhor Jesus viesse hoje, Ele não estaria dentro de templos, irmãos. Ele estaria com os pecadores. E por que nós não estamos lá? Eu queria pedir para você abaixar sua cabeça e a gente fazer um momento de oração. É tempo da gente não se conformar mais com a minha vida, com a sua vida. Há tempo ainda. Conheci uma missionária que passou na minha casa, ela tinha quase 80 anos. E ela falou, comecei agora, mas eu estou muito feliz. Então nunca é tão tarde, nunca é tão cedo. Há tempo ainda, estamos respirando. Senhor, nós te damos graças. Te damos graças porque ainda há tempo para nós. Te damos graças porque estamos respirando. Porque o Senhor colocou muitas coisas diante de nós, nos plantou numa família, nos deu uma infância, nos deu trabalho, estudo. Senhor, tudo isso nós entendemos que o Senhor estava no controle, nos momentos tristes e momentos alegres. Tudo o Senhor estava lapidando a nossa pessoa, para chegarmos hoje aqui. Mas tudo isso tinha um propósito. E o propósito é a tua glória, não a nossa. O propósito é viver para a sua glória, cumprir o nosso chamado. Mas, Pai, alguma coisa aconteceu nesse caminho. E parece que o mundo tem tido mais brilho de que andar com o Senhor.
Pai, estamos aqui reunidos como igreja, Pai, para te clamar, juntos, para que a gente não venha continuar vivendo uma vida assim, só para nós. Pai amado, queremos que o Senhor olhe para nós, e toda vez que o Senhor olhar para a nossa vida, o seu sorriso apareça. Olhar para nós e se alegrar com a nossa vida. Que a gente venha viver uma vida só para o Senhor. Pai, nos livra dos nossos sonhos, Pai. Tira eles de nós. Coloca só os teus sonhos. Precisamos estar em comunhão com o Senhor, porque temos medo, e o Senhor é amor, e a tua palavra diz que o perfeito amor lança fora todo medo. Não temos que ter medo, porque o Senhor é conosco. O Senhor prometeu isso, que estaria conosco até o fim. O Senhor está. Somos nós que temos decidido não estar com o Senhor. Deus, como igreja reunida aqui neste lugar, eu quero te pedir que o Senhor venha sacudir o nosso interior. Venha nos alinhar à sua vontade, venha mostrar de maneira clara qual é o nosso papel. Senhor, tantos jovens aqui, tantas pessoas que têm gastado tempo em estudo, profissões, capacitações, mas não têm lembrado que isso é para o Senhor. Então, Senhor, não nos deixe nos perder com os nossos sonhos. É o meu pedido nessa noite, Pai. E que a partir daí, a gente venha viver uma vida para o Senhor verdadeiramente. Que cada ação, cada plano, cada decisão seja em direção à sua vontade, não a nós. Nos livra de nós, Pai. Nos livra do nosso coração. Nos livra desse mundo que milita e prega para nós aquilo que não devemos ouvir. Pai, levanta homens, cabeças das suas famílias, que serão sacerdotes, que discipularão sua esposa e seus filhos, que não dependerão de terceiros a ensiná-los, que não dependerão da escola dominical, nem dos cultos. Eles serão aquilo que o Senhor disse que deveriam ser, os sacerdotes do lar. Pai, dá, Senhor Deus, a oportunidade dos filhos olharem para os pais e tê-los como exemplo de homens e mulheres piedosas que te servem. E faz dele repetir isso na sua maturidade. Repetir a ação dos pais como homens de Deus, que entregaram as suas vidas para o Senhor de verdade. Não há tempo mais a perder, Pai. Nós podemos escolher, Pai. Não nos deixa descansar com essa ideia louca de que no final todos estão eleitos e tudo vai acontecer. Pai amado, é um privilégio nosso, somos nós que precisamos andar com o Senhor, não é o Senhor que precisa de nós. Pai amado, como o Senhor disse em João 14, 21, aquele que me ama, me obedece, e aquele que me obedece vai ser amado pelo meu Pai. Se não desejamos estar com o Senhor, não o amamos. Por isso, Senhor, não nos deixe assim, não podemos continuar assim. Queremos ser seus, totalmente seus, verdadeiramente seus. Andar aonde o Senhor está andando, ver o que o Senhor está fazendo e fazer junto com o Senhor. Isso é uma escolha nossa, por amor, para que o Senhor se agrade de nós. Muito obrigado, Pai, por esta igreja que tem estado envolvida com a Tua obra fora desse país, em vários lugares. Obrigado pela mocidade, que o Senhor continue, Senhor Deus, dando graça e sabedoria, para que seja uma mocidade relevante para fora, não para dentro. Obrigado por esse tempo com o Senhor. Nos dê uma semana abençoada na Tua presença. Nos dê sonhos com a nossa vocação durante a semana.
Enche a nossa mente com os teus sonhos. É o meu pedido, Pai. Mais uma vez, muito obrigado. No nome de Jesus. Amém.